Olá, sejam bem-vindos! Nas aulas anteriores apresentamos uma técnica de aprendizado de máquina chamada de regressão logística. Essa técnica forma a base para apresentarmos a técnica que é o foco do nosso curso, que são as redes neurais. Na verdade, a regressão logística multinominal já é uma rede neural, de uma única camada. Mas antes de descrevermos em detalhe a técnica de redes neurais, vamos fazer uma pausa para discutirmos como avaliar se um modelo, para a resolução de um problema, é suficientemente bom. Ou seja, vamos apresentar métricas ou medidas para avaliar um modelo. Isso é muito importante, pois precisamos saber se um modelo tem um bom desempenho, e para podermos comparar diversos modelos. Então, o tópico de métricas é o assunto desta aula. Vamos começar com as métricas para avaliar a classificação binária. Vamos supor duas possibilidades de classificação, positiva ou negativa. Neste caso, existem 4 possibilidades de saída. Temos as saídas que o classificador classifica corretamente como positiva. Essa seria a saída verdadeira positiva, ou true positive em inglês. Abreviamos como TP. Temos também as saídas que o classificador classifica erroneamente como positiva. Essa seria a saída falsa positiva, ou false positive em inglês. Abreviamos como FP. A terceira possibilidade seria a saída que o classificador classifica erroneamente como negativa. Isso seria uma saída falsa negativa, ou false negative em inglês. Abreviamos como FN. A quarta e última possibilidade seria a saída que o classificador classifica corretamente como negativa. Isso seria uma saída verdadeira negativa ou true negative em inglês. Abreviamos como TN. O número de saídas em cada uma dessas classes são facilmente capturados da saída do modelo. Uma vez capturados, eles podem ser usados para gerar as seguintes métricas. Aqui é possível ver as métricas que podemos calcular a partir desses valores. Temos a acurácia, que fornece uma medida do desempenho geral do modelo. Temos a precisão, que foca mais em medir o desempenho nas previsões positivas. Temos a revocação, do inglês recall, também chamada de sensitividade, que mede o desempenho nas amostras positivas reais. Temos a especificidade, que mede a cobertura da amostra negativa real. E, finalmente, temos a medida F1, que é uma métrica híbrida, útil para classes não balanceadas. Todas as métricas são úteis, mas algumas são mais apropriadas para determinados problemas. Por exemplo, a precisão e a revocação não são métricas particularmente úteis quando usadas isoladamente. Suponha que um classificador classifique todas as entradas como positivas. Então, ele terá uma revocação de 100%, apesar de possivelmente ter errado todas as classificações das entradas que deveriam ser enquadradas como negativas. No entanto, se olharmos a precisão, ela foi apenas 10%. Um índice que procura combinar as duas métricas é o índice acurácia. Neste caso, o índice mostraria que o desempenho do modelo foi ruim, pois atingiu apenas 10%. Outra métrica que revelaria que o modelo tem problemas seria a especificidade. Ela mede o desempenho nos verdadeiros negativos. Nesta métrica, o desempenho teria o valor 0. Finalmente, temos a métrica F1. Ela também combina as métricas de precisão e revocação, mas realiza um equilíbrio melhor dessas métricas, quando as classes não estão balanceadas, como é o caso de nosso exemplo. Neste caso, a métrica ainda mostraria que o desempenho do modelo foi ruim, pois atingiu apenas 18%, mas os índices ficaram mais balanceados. Dependendo do problema, uma métrica pode ser mais importante que outra. Suponha um modelo que tenha um resultado apresentado na tela. Aparentemente, é um modelo muito bom, pois atingiu 90% na métrica F1. No entanto, se o modelo está sendo treinado para detectar um ataque terrorista, aquele exemplo positivo, que ele não detectou, é mais grave do que o exemplo negativo que ele apontou como positivo. Ou seja, as consequências no mundo real são muito mais graves. Nesse caso, é preciso aumentar a penalização do classificador durante o treinamento para que ele aprenda a evitar esse tipo de erro. Outra forma de avaliar um modelo é por meio do uso da matriz de confusão. Matriz de confusão é uma tabela que é usada em problemas de classificação para avaliar onde foram cometidos erros no modelo.
As linhas representam as classes reais que os resultados deveriam apresentar, enquanto as colunas representam as previsões que o modelo fez. Usando esta tabela, é fácil ver quais previsões estão erradas. Na verdade, as tabelas que mostramos até o momento para a classificação binária são matrizes de confusão, onde na diagonal em azul apresentamos o número de classificações corretas. No caso de multiclasses, a visualização é mais clara. Por exemplo, suponha um classificador cuja função é classificar textos jornalísticos. Ele deve avaliar se é um texto sobre política, artes, ciência ou economia. Aqui podemos ver a saída do classificador. Na diagonal, podemos ver o número de classes classificadas corretamente. Fora da diagonal, podemos ver as classes classificadas erroneamente. Neste exemplo, pode-se ver que onde ocorre o maior número de erros é na classificação entre política e economia. Dessa forma, o desenvolvedor poderá realizar ajustes para melhorar o desempenho do modelo. Aqui podemos ver a matriz de confusão gerada automaticamente pelo scikit-learn para um modelo de classificação, usando o dataset da Floriris. Outra métrica importante para avaliarmos um modelo é a curva ROC. A curva ROC do inglês Receiver Operating Curve é a plotagem da revocação pelo complemento da especificidade, variando o limite para a classificação. A revocação também é chamada de taxa de verdadeiro positivo, ou TPR, e o seu complemento é a taxa de falso positivo, ou FPR. Com isso, podemos ajustar o limite para que o modelo foque nos verdadeiros positivos ou evite os falsos positivos. As curvas ROC normalmente apresentam a taxa de verdadeiro positivo na vertical e taxa de falso positivo na horizontal. Isso significa que o canto superior esquerdo do gráfico é o ponto ideal, apontando uma taxa de falsos positivos de 0 e uma taxa de verdadeiros positivos de 1. Portanto, uma curva que tende a se aproximar desse ponto é melhor, e apresenta uma área maior sob a curva. A área sob a curva é chamada de AUC do inglês, área under curve. O que varia para plotarmos a curva é o limite que definimos para estabelecer se o valor de uma saída indica que esta é a classe que deve ser associada à entrada. Por exemplo, suponha uma classificação binária. Se a probabilidade de ser positivo for maior ou igual ao limite, o exemplo é classificado como uma previsão positiva, caso contrário, é uma previsão negativa. Esse limite pode ser, por exemplo, 0,5. E podemos variar para cima ou para baixo. À medida que variamos, plotamos a taxa de verdadeiro positivo pela de falso positivo e obtemos a curva. Vamos ver um exemplo para entendermos como desenhar a curva ROC. Para facilitar, vamos trabalhar com um classificador binário. Nesse caso, temos exemplos de classificação de pessoas com algum nível de diabetes em função do índice de massa corporal, ou IMC. É importante lembrar que esses dados são fictícios, servindo apenas ao propósito de ilustrar. Suponha que adotamos o limite de 0,5 para classificar que um exemplo pertence à classe sim. Então, nesse caso, a matriz de confusão seria exibida. E os valores da taxa de verdadeiro positivo seria 0,85, e a taxa de falso positivo seria de 0,16. Poderíamos, então, plotar esse ponto na curva ROC. Podemos ir então variando esse limite e plotando as taxas de verdadeiro positivo e falso positivo, gerando a curva ROC. Em geral, variamos o limite de um valor extremo, como 0, até outro valor extremo, como 1. Por exemplo, com o limite igual a 0, temos a seguinte matriz de confusão. E o valor da taxa de verdadeiro positivo seria 1, e a taxa de falso positivo seria também 1. E plotamos esse ponto na curva ROC. Vamos mudar agora o limite para 0,3. Temos, agora, a seguinte matriz de confusão. E o valor da taxa de verdadeiro positivo seria 1, e a taxa de falso positivo seria de 0,16. E plotamos esse ponto na curva ROC. Este ponto está mais próximo do canto superior esquerdo e, portanto, este limite é o que resulta em uma melhor classificação, até o momento. Vamos mudar agora o limite para 0,8.
Temos, agora, a seguinte matriz de confusão. E o valor da taxa de verdadeiro positivo seria de 0,71, e a taxa de falso positivo seria de 0. E plotamos esse ponto na curva ROC. Este ponto, aparentemente, é pior que o anterior, mas se for mais importante evitar os falsos positivos, como no caso de uma condenação por pena de morte, este limite é melhor apropriado que o anterior. Se tivermos mais de um modelo, podemos plotar a curva ROC de cada modelo para realizarmos uma comparação. O modelo que apresentar uma maior área sob a curva, ou seja, a AUC maior, tende a ser um modelo melhor. Na figura podemos ver em amarelo a AUC de nosso modelo hipotético. Contido nessa área temos uma área em vermelho, representando a AUC de outro modelo. Então, nesse caso, nosso modelo apresenta um desempenho melhor do que o modelo com a AUC em vermelho. Chegamos ao final desta aula. Na próxima videoaula abordaremos como implementar essas métricas.